O que verdadeiramente conecta a libertação de um povo escravizado no Egito com a esperança de redenção para toda a humanidade? E se a chave para essa resposta estivesse em um único sacrifício, repetido por séculos, até um momento decisivo que mudaria o curso da história para sempre? Essa é uma história de sangue, promessa e um amor que transcende o tempo. O que verdadeiramente conecta a libertação de um povo escravizado no Egito com a esperança de redenção para toda a humanidade? E se a chave para essa resposta estivesse em um único sacrifício, repetido por séculos, até um momento decisivo que mudaria o curso da história para sempre? Essa é uma história de sangue, promessa e um amor que transcende o tempo. Para entender a importância do Cordeiro de Deus, precisamos voltar no tempo, para uma noite de terror e libertação no Egito Antigo. Imagine o cenário: um povo inteiro, os hebreus, vivendo sob o jugo da escravidão, sob um faraó de coração endurecido. Deus, em sua infinita justiça e amor, decide intervir, enviando pragas devastadoras para forçar a mão do opressor. Mas a última praga, a mais terrível de todas, era a morte de todos os primogênitos do Egito. Essa seria a praga que finalmente quebraria a resistência do faraó, mas também exigiria uma ação precisa por parte do povo de Israel para que eles mesmos não fossem atingidos. Era uma noite de medo, mas também de uma promessa iminente. Para escapar dessa calamidade, cada família israelita recebeu uma instrução clara e detalhada. Escolheria um cordeiro, sem mácula, um cordeiro perfeito, para ser sacrificado. Seu sangue deveria ser passado nos umbrais e nas vergas das portas. Essa marca visível serviria como um sinal, uma proteção divina. Quando o anjo da morte passasse pela terra do Egito, ao ver o sangue, ele passaria por cima daquela casa, poupando os que estavam dentro. A carne do cordeiro deveria ser assada e comida às pressas, com ervas amargas e pão ázimo, em preparação para uma fuga iminente. Essa refeição, a Páscoa, não era apenas um ato de obediência, era o marco zero de sua identidade como nação livre, uma celebração que deveria ser observada por todas as gerações como um memorial. O cordeiro, nesse contexto, era mais do que um animal, era a substituição. Era a vida de um inocente dada para que muitas outras vidas fossem preservadas. Sem essa obediência ao rito, sem o sangue aspergido, a proteção não seria concedida. Era uma lição profunda sobre a dependência da provisão divina e a necessidade de um sacrifício. Essa primeira Páscoa foi um evento que redefiniu uma nação, mas o significado do cordeiro não parou ali. O rito da Páscoa se tornou uma observância anual, um lembrete perpétuo da libertação e do custo dela. Ano após ano, por séculos, o povo de Israel sacrificava um cordeiro, derramando seu sangue, comendo sua carne, revivendo a memória daquela noite terrível e gloriosa. Mas, se pensarmos bem, esse sacrifício era apenas um símbolo, uma sombra das coisas que estavam por vir. Era como observar um espelho antigo que reflete uma imagem de forma embaçada. É possível ver o contorno, entender a forma, mas a nitidez e a plenitude da verdade ainda estão por vir. A lei mosaica, com seus inúmeros sacrifícios de animais para expiação de pecados, estabeleceu um padrão. Para haver perdão, era preciso derramamento de sangue. O problema é que esses sacrifícios eram contínuos, uma repetição interminável, porque eles não podiam realmente tirar o pecado. Eram um lembrete constante da culpa, uma forma de adiar a punição, mas não de remover a raiz do problema. Era uma provisão temporária, uma ponte frágil sobre um abismo profundo. E se você também sente que esse tipo de verdade, que conecta eventos históricos a princípios espirituais, precisa ser mais discutida e compreendida, deixa o like e se inscreve. Isso ajuda a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo, trazendo à luz essas preciosas joias da sabedoria. Agora chegamos à grande virada. Séculos após a primeira Páscoa, surge uma figura no cenário de Israel, João Batista, que, ao ver Jesus de Nazaré, faz uma declaração que ecoaria através dos milênios: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Essa frase não era apenas uma saudação, era uma revelação, uma declaração teológica profunda que ligava Jesus diretamente à tradição pascal e a todos os sacrifícios de Israel. João Batista não estava chamando Jesus de um simples rabino ou profeta, ele o estava identificando como o cumprimento de todas as sombras e símbolos passados. Jesus era o Cordeiro sem mácula, o perfeito, que não tinha pecado, portanto, era o único capaz de ser o sacrifício definitivo. A morte de Jesus na cruz, não por acaso, ocorreu durante a festa da Páscoa judaica, no mesmo dia em que os cordeiros pascais estavam sendo abatidos no templo. Sua morte e ressurreição não eram apenas um evento isolado, eram a Páscoa final, a Páscoa eterna. O seu sangue, derramado no madeiro,
Seria a marca definitiva nos umbrais de cada coração que nele cresce, protegendo-o da morte espiritual. Ele não era um cordeiro que encobriria pecados temporariamente. Ele era o cordeiro que tiraria o pecado do mundo, de uma vez por todas. Esse é o significado oculto e glorioso. Todos os cordeiros sacrificados ao longo da história apontavam para ele. Eles eram a promessa, ele, o cumprimento. O que era sombra tornou-se realidade plena. A compreensão de Jesus como Cordeiro de Deus nos eleva a uma nova perspectiva sobre a redenção. Não é mais uma questão de rituais repetitivos, mas de um sacrifício único e suficiente. A Páscoa, para quem crê em Jesus, transforma-se de uma celebração da libertação de uma nação de uma escravidão física para a celebração da libertação da humanidade da escravidão espiritual, do pecado e da morte. O sangue nos umbrais das portas egípcias salvou vidas físicas. O sangue do Cordeiro de Deus salva almas para a eternidade. Essa é a verdadeira redenção, a restauração da comunhão com o Criador. É a passagem da morte para a vida, da condenação para a justificação, da escravidão para a liberdade plena em Cristo. O que parecia ser apenas uma história antiga de um povo no deserto, revela-se ser o prólogo da maior história de amor e sacrifício já contada, que ecoa através de cada era, chamando a todos para a sua graça. Refletir sobre o Cordeiro de Deus é mais do que apenas entender um conceito teológico, é mergulhar no coração da fé, compreendendo o amor sacrificial que Deus demonstrou pela humanidade. É ver como o plano divino foi tecido com maestria, desde o primeiro rito de Páscoa até o Calvário, revelando um propósito eterno de redenção. A figura do Cordeiro nos lembra que a verdadeira liberdade e o perdão vêm através de um sacrifício perfeito, que oferece vida onde antes havia apenas morte. Se essa jornada de descoberta do significado oculto do Cordeiro de Deus te tocou, te fez pensar profundamente sobre sua fé ou sobre a história da salvação, compartilha este vídeo. Às vezes, o que a gente precisa é exatamente essa compreensão profunda, essa reconexão com as raízes da nossa crença, e quem sabe, essa mensagem pode ser a peça que faltava para alguém que você conhece.